Estamos no Douro. Portugal é um país incrível. A história e o paladar, elas se harmonizam lá. Em cada esquina você vai encontrar uma história marcante de Portugal. Nós estamos no Vale do Douro. E essa experiência foi fantástica para mim. Em termos de experiência de conhecer os vinhos desse tão famoso rio chamado Douro. Vocês estão vendo as fotos dessa viagem, onde a gente parte da cidade do Porto e vai subindo até a região, a Quinta do Crasto. Então, a cidade do Porto é uma referência, tem um grande rio, é uma cidade com uma ponte maravilhosa, com muitas opções. É uma viagem imperdível para quem vai a Portugal. A gente mergulhou na paisagem entre nesse vale do rio Douro. E lá a gente, claro, estava visando conhecer as plantações de uvas, né, as vinícolas mais importantes. O Douro Vinho encontra quase que uma eternidade de consagração. A jornada começou na cidade do Porto, né? Nós ficamos lá por um período e subimos de carro por uma estrada sinuosa, naquele vale. E lá nós encontramos uma área icônica, que é a Ponte Luís I. Aí nós estamos vendo parte dessa viagem, e as pequenas vilas, pequenas cidades que se encontram nesse vale. Aí entramos oficialmente no Douro Vinhateiro, ou seja, ligado à produção de vinhos. E é uma das demarcações mais antigas do mundo dessas produções. As encostas íngremes, muitas plantações, é uma área totalmente cultivada. E chegamos até Pinhão. Pinhão, o tempo parou, estacionou. E sabe como é que nós fomos para a Quinta do Crasto? Num barco medieval. Fomos pelaquele rio seguindo até chegar nessa belíssima vinícola, essa belíssima produção de vinhos, os mais renomados de Portugal, Quinta do Crasto. Fizemos assim uma espécie de imersão histórica, sentindo o que os antigos portugueses sentiram na região. O Rio Douro tem águas calmas, então navegar por aquelas águas calmas, né, ladeado pelas encostas vertiginosas, cheia de fazendas e vinícolas. Quinta do Crasto é um vinho que você vai encontrar no Brasil. Eles têm uma relação de exportação dos seus vinhos para o Brasil já de longa data. Estrategicamente, ela é localizada numa das colinas, né, onde facilita a questão da luz, a questão do vento. Então, eles se gabam dessa situação para privilegiar o terroir, da onde que saem as uvas dos vinhos bem badalados, de preços expressivos, que são os vinhos da Quinta do Crasto. Os vinhos de Portugal, segundo o Luís Duarte, foram os últimos a serem classificados na Europa. E então nós temos uma série de vinhos que não são muito conhecidos. A gente conhece muito os vinhos franceses aqui. Estamos em Óbidos, é uma vila medieval muralhada. Óbidos é conhecido porque as pessoas gostam de ir perto de Lisboa, passear por Óbidos e conhecer esse cenário. É um lugar preservado, é um dos lugares mais preservados, cidade antiga, né, cheia de turismo, cheia de possibilidades turísticas. A gente passa por paralelepípedos, né, tem muitas flores e tem coisas que são imperdíveis lá. Quer dizer, é uma cidade voltada a livrarias. A Unesco classificou como uma cidade da literatura.
E existem várias livrarias, né, pequenas livrarias espalhadas por Óbidos. E as igrejas, evidentemente, como as igrejas icônicas, né, de Óbidos. Eu fui conhecer a Herdade dos Grows, um grupo alemão que se instalou, é um dos mais importantes produtores de vinho na região. E lá a gente encontra a máxima sofisticação misturada com uma tradição, a tradição do Alentejo, onde o tempo abranda. Luiz Duarte, um grande enólogo português premiadíssimo. E a experiência sensorial, pela passagem numa fazenda com aquela tradição da parte arquitetônica e com aqueles maquinários, aquelas coisas de fazenda, para um enoturismo foi algo também especial. A fazenda é um refúgio, é paz, é tranquilidade. Essa arquitetura se funde com luxo. Então você vê a arquitetura lá, mas tem um luxo no interior, nos espaços de degustação, nos espaços de hotelaria, e foi fantástico. As imagens da fazenda e da piscina, principalmente dessa piscina com aquele calor, entrar naquela piscina com aquele cenário, isso tudo aumentou a nossa sensibilidade e a experiência em si de saborear um grande, um belíssimo vinho com os alimentos que se faz lá na harmonização, né? Então eles tiveram muitos cuidados com os detalhes. E o Luiz Duarte, ele foi convidado para trabalhar, uma pessoa muito experiente em Portugal, e se juntou, né, com o grupo da Herdade dos Grows. O Luiz Duarte já tem a sua produção própria, nós tivemos uma experiência no Amazonas fantástica. De repente eu estou lá no meio do Amazonas pescando e o vinho que trouxeram, né, naquele navio, naquele fim de mundo, perto da Venezuela, perto dos Yanomamis, era um vinho produzido pelo Luiz Duarte. Luiz Duarte foi eleito enólogo do ano, vários anos seguidos. Um dos vinhos que encontrei lá, um 2017, o Moon Harvested, é um dos momentos altos também. Esse vinho, ele tem a mágica de ter sido de acordo com a colheita e as fases da lua, para otimizar a concentração dos ingredientes da própria uva. Então esse é um dos vinhos que nós provamos lá. É uma verdadeira joia. Ele é complexo, achei ele estruturado, com uma elegância que só os vinhos portugueses do Alentejo podem proporcionar. E outra produção que eles também se dedicam, variedades de azeite de oliva, também produzido em Portugal, e uma das especialidades lá do pessoal da Herdade dos Grows.